Olha o tempo. Olá, estamos abrindo aqui mais um ponto de vista. Você sempre acompanhando com a gente as personalidades da cidade e da região, discutindo aqui na nossa bancada de segunda a sexta-feira os temas, os assuntos, as pautas, não é, na nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional. São muitos, né? Uma semana que começa tensa, né? Com todo mundo de olho no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para a retomada do julgamento da cassação ou não da chapa Dilma Temer, não é? Que foi eleita em 2014 e nós estamos em junho de 2017, há praticamente um ano e pouquinho de novas eleições e agora que se retoma, não é, esse julgamento e a possibilidade da cassação, anulação dessa chapa e aí Michel Temer deixaria a presidência da República, Dilma já caiu, como todos nós sabemos, né? E aí ficaria inelegível por 8 anos, Michel Temer deixaria a presidência, mas, claro, cabe recursos ainda, o tal dos embargos infringentes no próprio TSE, recurso ao Supremo, não é? Ao Supremo Tribunal Federal, o STF, enfim, não é? Uma situação confusa que deixa todos apreensivos, não é? E a expectativa do que é que vai acontecer. Mas, enquanto isso, não é? As cidades vão andando, a prefeitura vai caminhando aí, todo mundo lutando contra essa maré de dificuldades que se estabeleceu já há quase 3 anos aqui no Brasil. Para falar sobre Santos, sobre as expectativas aqui da cidade, da nossa administração municipal e do país, claro, nesse momento difícil que nós estamos acompanhando, o secretário de Governo de Santos está conosco mais uma vez, Rogério Santos, para participar com a gente. Prazer revê-lo. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Boturão. Prazer estar aqui com você hoje, com todos que nos assistem, com a Bárbara. Vamos debater os assuntos recentes do país. É verdade, né? Temas complicados, complexos, não precisariam estar acontecendo. Você está vendo aqui um clarão aqui, não? Uma cadeira vazia, mas já ela estará completa, né? Vamos receber em instante a Cristiane Lourenço, chefe de reportagem, jornalista, companheira, chefe de reportagem de A Tribuna, que já vai estar com a gente aqui também para colaborar conosco nessa conversa aqui com o secretário de Governo de Santos, secretário Rogério Santos, né? Bárbara Camargo, jornalista, atenta aí sempre às redes sociais, ao que de importante está acontecendo aí na região e no mundo, não é? Mais uma vez com a gente nesta segunda-feira, início de semana, né, Bárbara? Tudo bem? Boa tarde, secretário. Boa tarde para você que está em casa. Eu convido todo mundo a participar aqui do programa pelo Facebook, que é o facebook.com/pontodevista com Edgar Boturão. Tem também o e-mail, que é o contato@pontodevista.tv.br. E boa noite para você que está assistindo a gente pela reprise. Muito bem. É uma semana, como eu disse, tensa, pessoas focadas aí, principalmente a política nacional focada no que vai acontecer terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral. E, claro, perguntar ao secretário, já que, claro, que essa crise nacional, não é, respinga diretamente nas contas aqui da administração, da prefeitura e na expectativa. A economia vive muito de expectativa, não é? E o que esperar, hein, secretário, esse início de semana, com as pessoas voltadas realmente, claro, para o que vai acontecer no tribunal? Olha, tudo hoje no país é imprevisível, né? Isso gera uma instabilidade que tem refletido, infelizmente, na vida das pessoas. A questão do desemprego aumentando aí novamente 14 milhões e no momento em que se esperava, e todos nós brasileiros fazemos um planejamento para um segundo semestre melhor, os números referentes à economia em abril são extremamente positivos, mas temos certeza aí que quando chegar os números de maio vai haver aí indicadores negativos. Enfim, é que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível. E a expectativa, e o que eu gostaria, o que eu desejaria, é que justamente essa crise institucional fosse apartada da questão econômica. Se conseguíssemos fazer aí uma pactuação, uma possibilidade, o que é muito difícil, de dividir as coisas. Isso traz uma grande estabilidade para o mercado, para as pessoas, né? O consumo diminui, os investimentos diminuem, e isso acarreta um nível de desgaste e de apreensão para todos nós brasileiros. É verdade. Como eu disse há pouco, Cristiane Lourenço, chefe de reportagem da Tribuna, está aqui com a gente, né, jornalista experiente, não é? E, claro que antenado aí com as coisas da cidade, da região, mas também acompanhando toda esta encrenca que nós vivemos no país, principalmente na área econômica e política, há quase 3 anos. Né? Tudo bem, Cris? Prazer rever você aqui. Muito obrigada, Edgar, pelo convite. Rogério,
Bom, a Bárbara também conosco. Posso já aproveitar e fazer uma pergunta? Você pode fazer o que você quiser. Eu queria saber o seguinte, semana começa tensa, eu queria saber o que você está pensando com essa coisa toda aí. O Michel Temer vai cair no TSE, depois... Pois é, amanhã é o grande dia, né? Danada, amanhã enfim, é o grande como o dia. Rogério explicou, tudo isso respinga aqui nas prefeituras, né? E o Santos ainda mantém um certo equilíbrio, mas as prefeituras aí com... Então, Edgar, eu queria justamente comentar sobre isso. Quando foi, está fazendo 3 anos, na verdade, agora, que a gente recebeu a então presidente Dilma aqui em Santos, foi em junho de 2014, quando foi anunciado para a região 481 milhões de reais dentro do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, dentro da modalidade urbana, não era isso? De mobilidade urbana. Enfim, 481 milhões de reais, 400... Cidade parou, né? Literalmente. Cidade parou, literalmente, ela veio. Enfim, veio também o hoje presidente da República, na época era o vice, Michel Temer. E aí, desse dinheiro, desses 481 milhões de reais que foi prometido, nada veio. Né? O Ministério das Cidades, diante dessa crise, cortou todo esse investimento, falou que não, diante do contingenciamento, que não teria mais esse investimento. E, se eu não me engano, dentro desse recurso estava prevista a construção do túnel entre a Zona Leste e Noroeste, né? Que é uma obra que a gente vem aí há muito tempo discutindo, imaginando que ela possa um dia se tornar realidade. Agora, o Ministério das Cidades é um ministério que está na mão do PSDB. Né, que é do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e de muitos prefeitos aqui da nossa região. Né? Não houve nenhum acordo para tentar que a nossa região não fosse tão penalizada, e principalmente a cidade de Santos, com o corte desses investimentos? Desses valores que a Cristiane anunciou, não entrou nada. Boa tarde, Cristiane. É verdade, você já chegou acelerada aí, né? Falando em impacto e mobilidade, você com bastante mobilidade e rapidez. Mas é importante. É assim, ninguém não, mas é importante essa pergunta. Realmente veio a presidente na época e anunciou uma série de investimentos para toda a região da Baixada Santista. Era dentro do programa Pacto, né, para o Pacto Mobilidade para municípios acima de 1,5 milhão de habitantes, e naquele momento o governo federal entendeu a região como dentro de uma exceção como estratégica e enquadraria dentro do programa se fizesse um planejamento integrado da mobilidade, que é uma grande pauta importante para a nossa região. Então, era o Pacto 50 bi ou 60 bi, uma coisa assim, não era? 50 bi, 50 bi, né? Se encaixava para os grandes municípios e para a região metropolitana da Baixada Santista. Os municípios fizeram a sua lição de casa, enfim, o recurso serviria para fazer todo o projeto de ligação do BRT com o VLT, né, do Litoral Sul, e também com o Guarujá e Bertioga, e Santos e São Vicente com o projeto da ligação do túnel, que a gente chama da Zona Noroeste, o túnel metropolitano Santos-São Vicente, com um projeto já em andamento, um projeto básico, poderia ser licitado dentro dos preceitos do governo federal. Bom, nós fizemos a nossa parte, corremos atrás dos licenciamentos, porém, agora em dezembro último, recebemos um comunicado oficial, através de um edital do governo federal, esclarecendo que todos os projetos desse projeto foram suspensos, não só o da Baixada Santista, por todo o Brasil, por falta de recursos. O prefeito esteve em Brasília e uma das reuniões com o ministro das cidades, nós pudemos constatar uma avaliação de que foi feito e que foram assinados ainda no governo Dilma, né, uma série de compromissos com municípios, o que seria impossível, inviável, em virtude do montante. Foi priorizado o que já estava em andamento, justamente a entrada da cidade, os recursos têm sido repassados, nós estamos na segunda licitação e preparando a terceira licitação. Mas em relação ao túnel da Zona Noroeste, que é uma obra importante porque cria uma nova entrada para Santos, né? Hoje nós temos, para entrar por Santos, a Avenida da Praia, ali a ligação com São Vicente, por uma avenida dentro da área urbana, nós temos a Anchieta ao norte e na área leste com Guarujá. E isso, como tivemos aí alguns problemas, como foi o próprio incêndio da Ultracargo, isso é um grande risco para o município. Nós temos que fazer uma terceira ligação que justamente o túnel propiciaria, né? O projeto da entrada da cidade, ele conversa com o futuro túnel. Então, dentro do projeto, nós vamos fazer uma ponte ali no Rio São Jorge, no bairro do São Manuel, ligando ao Ilhéu, e ali teremos uma ligação para Santos,
pela Zona Noroeste, anterior a que já existe hoje na Nossa Senhora de Fátima, e isso, com o futuro, o túnel será interligado e trará uma maior facilidade, fluidez de trânsito e segurança para a nossa cidade e para toda a região. A prefeitura não aguenta financeiramente tocar essa obra. É um valor alto. Inclusive é um valor que a prefeitura nem tem. Agora, em abril, foi assinado um financiamento com a Caixa, né? De complementação. De contrapartida para essa licitação que está em vigor agora, né? Que parece que o resultado sai dia 3 de julho. Eu estava pesquisando antes de vir. Então, agora falando sobre a entrada Só para a gente não perder aqui o barco, é Bruno Araújo, né, o ministro. Bruno Araújo, ministro exatamente. Da cidade, exatamente. Que é do PSDB e que pediu exoneração do cargo quando veio a público aquelas gravações do Joesley com o presidente Temer. Depois ele recuou a pedido da cúpula do PSDB e está lá até hoje. Né? Exatamente. Então, mas falando em entrada da cidade, a gente já fez, a prefeitura está na sua segunda licitação, né? Que a previsão aí que as obras comecem esse ano, quem sabe. E o Estado? Né? O Estado, o projeto, a gente já fez matéria no jornal falando que o projeto está pronto, né? A própria Dersa já discute esse projeto, foi um projeto desenvolvido pela Ecovias, né? E aí o que não se sabe é se o governo vai dar para a Ecovias ou não fazer a obra em troca da complementação de tempo na concessão do sistema Anchieta-Imigrantes. Agora, o que a gente não vê é a obra ser anunciada pelo governador. Isso está para acontecer? Como é que a prefeitura está lidando com isso? Devia ter sido realizada pela Ecovias lá atrás, eu acho até, né? Porque tinha tal das obras complementares, não sei se o Rogério vai se lembrar disso, quando foi inaugurado em 2002, né? A nova pista da Imigrantes. Eles divulgaram uma sequência de obras para 7 anos, para 12 anos. Sim, obras... Até se a gente puder complementar, eu acho que é um assunto correlato que valeria a pena, Rogério. O túnel entre Santos e Guarujá é uma obra que, né, a gente não espera mais, é uma obra muito cara, a gente sabe da crise econômica do país. Agora, havia um projeto mais simples e que a gente tem informações de que a própria Ecovias tinha um interesse em construir, que seria a ponte ali saindo da região do Valongo. Não é uma coisa que se pudesse discutir dentro desse novo projeto aí da entrada da cidade? Então, Cristiane, a questão da discussão da ligação com Santos-Guarujá, vários projetos já foram colocados. Verdade. Eu tenho uma opinião pessoal, eu sou a favor do túnel e na região ali próxima à Ponta da Praia, porque a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais próximo da Ponta da Praia o túnel ou a ligação seca, ele mais favorece as pessoas. E quanto mais próximo da região do centro, da área portuária, favorece o porto. Né? Então, na verdade, nós precisamos dos dois sistemas. Hoje, se você olhar o grande problema da ligação Santos-Guarujá, da fila das balsas, por mais balsas que a gente coloque ali, que o governo do estado coloque na ligação, nós teremos um grande problema, a movimentação do porto. Por que o sistema, às vezes até com problemas, e é correto dizer que o sistema às vezes é falho por questão de manutenção, questão técnica, isso acaba acontecendo, mas grande parte do atraso e das filas é por conta da movimentação do porto. A cada navio que passa, a balsa tem que parar, a preferência do navio. E isso faz, você pode ter 20 balsas e o Guarujá fica prejudicado. Se você joga a ligação de Santos-Guarujá para o centro de Santos, você vai causar um grande problema no trânsito. Por quê? O fluxo de pessoas que diariamente vêm e vão de São Vicente, naqueles horários de pico, você começa a jogar para o centro de Santos, para as avenidas arteriais, os canais, Conselheiro, Ana Costa, Canal 2, Canal 1, Canal 4, que já estão saturados. Agora, você ainda joga todo o trânsito para a balsa para o centro de Santos, onde é uma região histórica, é uma região com ruas estreitas, com uma grande dificuldade. Aí, se você quiser jogar ainda mais para a saída de Santos, você vai estar jogando num grande gargalo, que é a entrada e saída de Santos, que nós estamos tratando disso. A minha opinião é que a ligação tem que ser próximo à balsa. Eu acho que a balsa complementaria, em alguns casos específicos, mas um túnel seria interessante. O projeto... o túnel seria qual? Esse que foi... Esse que está paralisado, que tá né? Que está paralisado. O projeto executivo está pronto. O governo do estado tinha pedido autorização para o governo federal há um ano e pouco atrás, para que buscasse financiamento. O governo federal era dentro de um pacote, inclusive... Tinha que ter autorização do Congresso, né? E o governo federal, no momento, por conta do endividamento e das contas públicas, suspendeu o empréstimo para o governo do estado.
Em relação à entrada de Santos... Mas aí você fala, esse projeto que o governador anunciou, que acabou sendo paralisado, seria o projeto para caminhões, veículos de passagem, tudo isso? Ele tem um perfil... VLT e tudo, você acha que caberia ali? Sim, ele foi projetado para isso, mas ele tem um perfil para transporte urbano. Urbano, o que o governo federal tem que solucionar é a questão da ligação da margem direita com a margem esquerda através do governo federal, de uma estratégia da Secretaria de Portos, mas hoje a cidade pensa, principalmente apoia, o transporte metropolitano. Né? Além do trânsito todo que você joga da Balsa para o centro, que vai causar um grande problema no centro e vai piorar a questão da mobilidade de Santos no horário de pico, porque o centro é o local na Baixada Santista onde concentra o maior número de postos de trabalho e toda a estruturação do poder público, então uma grande movimentação. Tem um outro problema, você vai pedir para que as pessoas atravessem para a área continental de Santos, para depois passar por Vicente de Carvalho, que também tem uma grande demanda, mas para chegar no centro do Guarujá, por exemplo, as pessoas não vão deixar de usar a balsa. Né? Então, por isso que fica... complicar a vida das pessoas... A pessoa não vai deixar de usar. O que sempre se falou que são dois projetos, né? Que o túnel seria necessário, tudo mais, mas que essa seria uma alternativa mais rápida, mais viável diante da nossa situação econômica. Né? Agora, com essa remodelação da entrada da cidade também, então a gente... Esse projeto da Ecovias que é comentado... Ele nunca foi apresentado oficialmente. Nunca foi apresentado oficialmente. Mas há uma possibilidade enorme dele ser realizado. Isso foi dito aqui em off, não é? Por uma pessoa muito importante e que pode se tornar mais importante ainda do que é daqui a alguns meses, né? E quando essa pessoa diz que vai fazer de qualquer jeito, normalmente as coisas acontecem, né? Então, eu queria saber o seguinte, esse projeto da Ecovia é do Valongo? É o do Valongo. Esse você não aprovaria? É o que é defendido por algumas pessoas do governo do Estado, né? Então, essa pessoa muito importante que você cita. Eu não quero colocar em público, já que ele não falou aqui, quando ele estava aqui, lógico. Eu não vou abrir... Mas assim, isso é a questão da ligação Santos-Guarujá. O que a Cristiane também perguntou é a entrada de Santos, né? A questão dos viadutos. Que é a obra do Estado, né? Junto com o município e o governo federal. O município já tem os projetos executivos, estão sendo analisados pela Caixa, porque ele será custeado através de financiamento do PAC, já aprovado, então temos os recursos já garantidos, mas tem toda uma questão de análise de engenharia e os projetos foram feitos pela Dersa a custo zero para o município. O município recebeu esses projetos dentro de uma pactuação federativa e o governo federal e estadual pagaram esses projetos da parte de Santos. Então, a fase 1, já os corredores, pavimentação, é a parte mais simples, então ela foi feita primeiro porque é mais simples do ponto de vista de liberação de licenças ambientais, enfim. E todo esse corredor de ônibus, isso tudo que está sendo feito, essas ruas acessórias, a própria rotatória ali na Jovino de Melo, com a Nossa Senhora de Fátima, que não é recurso do DAD, mas faz parte do sistema, vai facilitar muito durante as obras os desvios de trânsito, né? A etapa 2 também avança pela Nossa Senhora de Fátima, cria um novo também desvio e entrada para caminhões, o que vai segregar a saída dos caminhões, a entrada ou saída dos caminhões na Nossa Senhora de Fátima. Como eu disse anteriormente, eles vão entrar ali pelo bairro do São Manuel, em direção ao Ilhéu, Bom Retiro, isso vai ajudar bastante. E a terceira etapa é justamente o viaduto em curva, que da Martins Fontes à Nossa Senhora de Fátima. Então é um viaduto, as pessoas que vão em direção à Nossa Senhora de Fátima não vão precisar mais parar naquele semáforo de conversão à esquerda. E também as pessoas que entram em Santos não vão precisar mais ficar parados por conta desse semáforo, quando dá a preferência das pessoas que estão em direção à Zona Noroeste. Isso será feito na pista mais encostada ao muro e um viaduto em curva que cai na Nossa Senhora de Fátima. Essa obra é uma obra importante e bastante significativa, assim como a ponte, que eu disse, que deve ser licitado já no fim do ano, dependendo de análises técnicas de todo o projeto e da Caixa Econômica que está fazendo. A Prefeitura entra com um valor... A Prefeitura, um investimento em torno de 200 milhões, porque além desses corredores todos que vão atender, além da entrada e saída de pessoas em Santos, é toda a mobilidade urbana dos bairros da Zona Noroeste. E tem sempre aquela pergunta, né, Rogério? Na situação que estamos, a Prefeitura tem problemas aí bastante complicados, o entra e sai financeiro, queda de arrecadação, essa coisa toda.
Dá para confiar que esse dinheiro... Esse recurso como eu disse, é financiado. Ao longo prazo, não há nenhum problema em relação a isso. E é preciso que o município invista em infraestrutura. Mas só para complementar, para terminar a questão do governo do Estado, o governo do Estado já tem os projetos, ele está passando por questões burocráticas, de análise de Tribunal de Contas, enfim, a própria Procuradoria do Estado, analisando essa parceria com a Ecovias através de um aditamento de prazo de contrato. Isso é possível. Agora, a parte do governo federal, que é uma nova ligação do porto, né? Hoje ela é feita pelo viaduto da Lemoa, seria um outro viaduto, né? Em direção ao porto, que também traria mais segurança e facilidade ao transporte e à logística portuária. Isso não tem projeto ainda está em negociação de melhor solução, mas isso ainda falta avançar. Agora, o mais importante de tudo isso, Cristiano, é que assim, tanto no túnel do Guarujá, como na entrada da cidade, a questão do governo do Estado, hoje o país investe muito pouco em infraestrutura, né? O governo federal, o Brasil nunca teve essa característica de investimento. Se você for analisar o que a gente investe em infraestrutura, é 1,3% do PIB. E países vizinhos a nós aqui, muito próximos e não tão desenvolvidos assim, investem em média 3,8% do PIB. É um baixo investimento. O que hoje é a tendência mundial são as parcerias públicos-privadas, né? Então, através de uma exploração de serviços, a gente consegue prover o país e isso gera empregos. E isso está ligado à história do Brasil, né? Isso não é novidade nenhuma. Se a gente for pensar o primeiro grande empreendedor brasileiro, quem é? É o Barão de Mauá, as ferrovias. Foi feita pela iniciativa privada. Se a gente pensar no Porto de Santos, foi o Gaff e Grinling, né, que fizeram a modernização do Porto de Santos lá em 1900, né, na saída do Império, ainda na Primeira República. Então, isso não é nenhuma novidade, eu acho que a parceria ela é importante e o governo federal... Talvez até o único caminho, né? E é o último caminho. É um momento difícil também para a iniciativa privada, porque todo investimento em infraestrutura, você só tem o resultado a longo prazo, né? Foi o que aconteceu com a Ecovias, quando fez a primeira e a segunda pista da Imigrantes. Você só tem a longo prazo. Agora, as concessões na área portuária, que foi uma grande ação do governo federal, ampliar o prazo de concessão para que o investidor tenha segurança de investimentos e isso gera trabalho, gera renda, gera emprego, gera produtividade, enfim. Isso é o que o país precisa. E o que a gente vê hoje aí é a crítica, por exemplo, ao BNDES. Como eu falei, investir em infraestrutura é caro. Hoje, o mercado prefere investir em bolsas, porque o resultado é imediato. Então, o apoio de bancos como o BNDES do Brasil é importante para o investimento privado também, mas o grande erro não é criticar o BNDES, e sim a gestão do BNDES que foi feita nos últimos anos, principalmente que não se investiu muito no Brasil e se investiu fora. Ou então em empresas que levaram todo o nosso dinheiro para fora, né? Para fora e fizeram o que fizeram, por exemplo, o Joesa e o Westries da vida, né? Pois é. Vamos para o nosso intervalo? Já voltamos na sequência do Ponto de Vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos,
com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista com o Rogério Santos aqui com a gente, secretário de governo aqui de Santos, a Cristiane Lourenço, chefe de redação, o chefe de reportagem de A Tribuna, e a nossa Bárbara Camargo, de olho aí nas redes sociais. Eu sei que a Cristiane quer levantar um tema ambiental aqui com o Rogério, mas eu queria rapidamente aproveitar um gancho da matéria que saiu hoje no próprio jornal A Tribuna, Cris. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, já fechou aqui pela região metropolitana cerca de 150 cassinos aqui, viu, o Rogério? Quase 3 mil máquinas caça-níqueis. E vira e mexe, isso vem para a pauta, né? Exatamente. Reabre o cassino, não reabre o cassino. Libera o jogo, não libera o jogo. E aqui a cidade, há 50, 60 anos passados, né, tinha aí o Parque Balneário, tinha o cassino, teve o cassino do Montserrat, tivemos mais recentemente muitos bingos. Muitos bingos, né? Cassinos em Guarujá, essa coisa toda, enfim, né? Com relação à arrecadação de impostos, enfim, né, no momento difícil que o país atravessa, essa coisa toda, para Santos, eu até acho que para Santos, aqui para as cidades da região, seria legal, né, essa iniciativa, ou você vê diferente? Não, Santos é uma cidade turística, eu acho que isso é importante, desde que seja feita de maneira regulamentada, correta, com contrapartidas sociais, enfim, eu acho que tudo isso é importante e tem que ser pensado de uma maneira macro. Eu acho que traz desenvolvimento econômico, emprego, grandes possibilidades e o lado negativo a gente tem como minimizar através das leis e regulamentação, inclusive destinando recursos para programas sociais, enfim. Porque ficam se instalando importante. Cassinos clandestinos, bingos clandestinos, essa coisa toda, enfim, as pessoas vão indo ali na escuridão, entrando secretamente, não gera emprego para ninguém e tal, até ser estourado por uma denúncia qualquer, vai lá o GAECO e estoura o bingo. E hoje ainda tem o risco da lavagem de dinheiro, né? Que é o que os promotores principalmente falam, né? O crime organizado trabalhando ali, uma forma de lavar dinheiro. Mas quando você estoura o bingo, o cassino clandestino, né? Os caras já lavaram tanto dinheiro, que valeu a pena, né? Que valeu muito a pena, o cara vai lá, paga um preço, fica preso durante um período. Um dos argumentos que está na matéria de hoje, um dos argumentos que estão na matéria de hoje, que os promotores falam, é justamente esse, de que até então você tirava a placa das máquinas e deixava tudo lá, que o prejuízo era pouco. Em pouco tempo eles pegavam tudo aquilo, levavam para outro lugar. E agora o que os promotores querem é, inclusive, destruir as máquinas no local. Né? Então, estourou um cassino, estourou um bingo, destrói a máquina no local. E não destrói só a máquina, destrói também o mobiliário, tudo que tiver de alimentação, a parte de bar, restaurante, é doado. Isso é o que eles estão fazendo hoje, eles consideram um avanço. Fora isso, os proprietários de imóveis, eles estão sendo responsabilizados. Eles têm que saber para quem alugam os seus imóveis. Né? Claro. Então, não pode chegar mais e falar, eu não sabia que ia funcionar um bingo. Né? Ele é corresponsável. E isso os promotores estão avançando. Agora, na época dos bingos, por exemplo, né, eu visitei alguns, né, até jornalisticamente, outro por convite, enfim, a maioria deles vivia lotado, né? As velhinhas, pessoal de mais idade e tal, passando tardes e tardes ali e tal. Desde que o cara esteja legalizado, né? Recolhe impostos para a prefeitura, ele ajuda a máquina a girar, a rodar, né? Positivamente, né? Imagino eu, né? Então, mas tem o lado que essas máquinas são viciadas. Elas estão muito mais programadas para a pessoa perder do que para a pessoa ganhar. Né? Então, esse é um dos pontos também que numa legislação tem que ser apontado e regulamentado. Né? E tal, né? Porque senão a pessoa está ali simplesmente para perder. E aí a gente sabe, eu já fiz muita matéria na época que tinha bingo, a gente tinha bingo onde era a antiga Zoom, a gente tinha bingo no Cana 1, bingo nos shoppings. Né? Muitos bingos e de alta qualidade, locais alta qualidade, legalizados, a gente tinha recolhendo impostos para o município. Né? A gente já fez muita matéria das pessoas que são viciadas em jogos. As tragédias nas famílias também são grandes. Não, então... Mas aí você teria que, por exemplo, proibir o uísque, proibir vinho, proibir cerveja e tal, porque tem muita gente que se vicia em bebida também, Sim, né? Quer dizer, é um problema como outro qualquer, né? Desde que seja fiscalizado, administrado, que se recolha imposto para a prefeitura e que, evidentemente, as máquinas não podem ser viciadas, tem que ter uma fiscalização firme ali para evitar isso, né?
Então, Edgar, o que eu ia perguntar para o Rogério é o seguinte, hoje foi apresentado no Rio de Janeiro um novo estudo sobre erosão e também o aumento do nível do mar, né? E aí, Santos aparece entre as cidades que estão ao lado do Rio de Janeiro, de Fortaleza e de algumas cidades litorâneas, como município que maior impacto terá a médio prazo, né? A gente acompanhou, desde 2015 houve uma discussão mais intensa na cidade, a gente também viu muitos episódios aí de aumento do nível do mar, a água invadindo a ponta da praia, os prédios, um cenário realmente muito complicado que a gente nunca tinha visto. Dentro desse novo estudo, diz que essas cidades litorâneas, elas podem sofrer a partir de agora, né? Há uma tendência para que sofram, inclusive, de... como é que fala? Impactos, mas que vão provocados pelas mudanças climáticas, e aí você pode ter vendavais muito fortes, e isso tudo traria prejuízos. Eu sei que o Ministério Público deu uma verba, liberou uma verba para a Prefeitura de Santos fazer alguns estudos, né, com relação ao aumento do nível do mar. O que tem sido feito? De acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tudo isso é mentira. É tudo balela, né? Tudo é balela, papo furado, conversa mole para prejudicar o bom andamento da economia dos Estados Unidos, né, Rogério? Então, o Ministério Público Federal, em colaboração com a cidade, destinou um recurso de uma multa na área do porto, que deverá ser usada para esses estudos. O que nós estamos fazendo aí, com uma grande parceria aí com a Codesp, até agradecer aí a cooperação do presidente da Codesp, o doutor Alex. A Codesp ampliou os seus estudos, que faz com a USP, que tem contratado, e esses estudos serão ampliados para a área de praial, né, e alguns estudos matemáticos, de modelo, enfim. E isso vai nos ajudar ainda mais na contratação desse estudo complementar que o município vai fazer, né? Na verdade, é um grande estudo, unindo todas as informações que já existem, feitos, inclusive, pelos laboratórios da própria Unisanta, aí, que tem colaborado bastante, inclusive a questão da prevenção, da previsão das ressacas, né? A Universidade Santa Cecília tem colaborado bastante. E nós vamos compilar todos os estudos, inclusive esse da USP, e trazer aí a discussão com a população de um projeto básico possível de uma obra de engenharia para que ajude a conter esse avanço quando a gente fala da erosão e da ressaca. Em termos globais, o que dá para fazer justamente é o que o Trump não está fazendo, né? Eu acho que hoje também, na Semana do Meio Ambiente, o dia hoje internacional do meio ambiente, a gente tem discutido principalmente essa questão do governo americano, mas que a sociedade americana não aceita. Então, não é uma decisão de um presidente que eu acho que vai interferir diretamente com a conscientização das pessoas, até porque a indústria americana e o próprio consumo americano, ele tem avançado muito nos investimentos de fontes alternativas, como eólica, enfim, outras fontes de produção de energia verde. Então, não vejo que é um presidente que vai interferir tanto assim, mas e sim numa ação global, num pensamento global e não individual das pessoas, né? Isso passa por uma evolução do ser humano, porque a gente também discute aí, Santos também lançou agora a lei dos resíduos sólidos, né, que muda a dinâmica dessa coleta e também do futuro dessa destinação. Mas não depende só do poder público, as pessoas têm que fazer a sua parte. A questão da separação do lixo, a questão da economia verde, a questão da produção, a origem do alimento, que as pessoas tenham um critério de conscientização ambiental amplo. É só isso que vai poder ajudar a diminuir esse impacto das alterações climáticas. Porque a gente está falando em degelo, no Polo Norte, a gente está falando em mudanças de correntes marítimas. Tem uma calota polar aí, de mudança aí, né? do pH dos oceanos, enfim, isso é uma situação global. Então, é uma mudança de comportamento que tem que ser feito em todo o sistema de todos os países, mas começa pelo indivíduo. Se a gente pegar aí a questão do desperdício de alimentos, que é um problema social, mas também é um problema ambiental, hoje o mundo todo desperdiça 30%
do alimento que é produzido. Nos países mais pobres e ainda em desenvolvimento, essa produção é perdida na própria produção e no transporte. Aqui no Brasil, a produção ela avançou muito, nós estamos vendo as safras cada vez mais crescentes, nós temos investido na produção de alimentos, na questão de todo o sistema de pesquisa, mas ainda estamos, como foi o primeiro assunto, muito pouco na questão da logística. O Brasil perde muitos alimentos na área de logística. E países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde a perda de alimentos é em torno de 40%, essa perda é durante a produção do alimento, da comida e o pós-comida, ou seja, a fartura leva a um grande desperdício. E que também acontece aqui no Brasil. Né? Então, caminhão sai lá de Mato Grosso, por exemplo, o Porto de Santos tem uma perda já contabilizada até, não me parece, então, né? Cristiane Boturão, eu acho que parte de cada um de nós. A questão da elevação das marés, dos problemas. Essa obra tem que ser custeada pelo município, pela prefeitura? Não, é área portuária, né? É área de marinha, inclusive é em área do governo federal, né? Não em área que pertence ao município. Agora, o que preocupa, Rogério, é que a gente está chegando no período que foi considerado como o período das ressacas, né? Se eu não me engano, é entre junho, julho e até outubro. Agosto, setembro, né? É o que a gente criou, até se falou em dois planos preventivos. O dos morros de deslizamento, quando acontecem no verão, né, principalmente no verão, e agora as ressacas nesse período, entre junho, julho e até outubro. Né? Por esse estudo que foi divulgado hoje, chamado Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, por exemplo, a própria coordenadora fala que 2 cidades estão atuando em políticas públicas no sentido de se adaptar e resolver. Ela cita Santos e cita também o Rio de Janeiro. Né? Só que a gente sabe que aqui em Santos, na verdade, o que tem são estudos. Ou então, no máximo, esse programa de alerta para a população que vive nessas áreas, para que, olha, vai vir uma ressaca, tire o carro da garagem, cuidado, a CET vai e fecha as ruas também, fecha as avenidas na ponta da praia, muda o itinerário dos ônibus. Só que, de efetivo, a gente não viu nada. E esse estudo é muito preocupante, porque o que ele coloca é que o aumento do nível do mar também traz a possibilidade do litoral brasileiro se tornar uma rota de furacões. E isso já está acontecendo em Santa Catarina e não é difícil que chegue aqui também. Né? E assim, o que a gente vê é que ainda está muito na fase de estudos e isso preocupa. Não, tem muita mudança realmente, isso daí, a olho nu você percebe. Né? As ressacas estão mais fortes, sem dúvida nenhuma, né? Como eu falei, a solução passa por um comportamento global. Né? Sim. Por uma mudança global. Nada que a gente faça vai resolver o problema da subida do nível do mar. O que nós podemos fazer são obras paliativas. Né? Então, quando nós escolhemos ou nascemos aqui na Baixada Santista, a gente sabe que a gente está no nível do mar. Né? Qualquer mudança de maré vai afetar, e não só a área de praia, mas a área dos mangues. É o que acontece com a zona noroeste, né? De Santos ou em São Vicente. Enfim, quando a maré sobe com chuvas fortes, a gente sabe que provoca enchente, porque não adianta. Nós estamos no nível, a maré alta, com chuva, a questão do escoamento fica dificultada até pela urbanização que foi feita nos municípios. Né? Nós aterramos vários rios, pavimentamos ruas, então a questão da natureza ela foi alterada. E é engraçado porque essa situação, isso já acontece, enfim, é previsto há muito tempo. Maquiavel, na era aí lá em 1500, 1400, Maquiavel, um grande historiador, filósofo, pensador, enfim, um grande cientista, já falava que toda a ação que o ser humano faz para conter a ação da natureza, ela provoca um outro pior. Então, qualquer coisa que nós façamos, como vamos fazer na entrada da cidade, a questão da drenagem, os Santos Novos Tempos, ou a contenção através dos moles correntes na ponta da praia, isso vai ser paliativo, né? Não vai conseguir promover a solução definitiva que todos nós queremos. O que vai fazer é a mudança de hábito de toda a população mundial. Né? Os grandes poluidores, na China, Estados Unidos, é o que vai resolver. Obras, praticamente, ficam impossíveis de você conter.
E nós estamos falando aí em vários cenários, daqui a 30 anos, cenários daqui a 50. Não podemos ser alarmistas, mas temos que ter a consciência que isso pode mudar a geografia da nossa área urbana, que já está acontecendo na areia, no Canal 6 ali, onde as pessoas frequentavam, houve uma diminuição por vários fatores. São Vicente ali, a Praia dos Milionários. A previsão é que o Atlântico suba 18 centímetros até 2050. Se considerar que a gente está em 2017, faltam 33 anos. E 18 centímetros é muita coisa, né? Teremos áreas de alagamento em toda a Baixada Santista, né? A maré subindo, a Baixada, uma das suas características são os mangues, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, enfim, praticamente todas as cidades serão afetadas. Mas acredito muito que isso pode ser revertido com a conscientização das pessoas e ainda acredito bastante no ser humano e na sua capacidade de pensar coletivo. Mais um break, né? Um rápido intervalo e a gente volta já na sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Aqui é Mariana Leão e eu quero te dizer que eu já assisti algumas previsões feitas por você. De fato, você é uma pessoa muito mística e tem um dom especial. Quero continuar te assistindo, ainda mais agora, né? Com um programa novo na TV Santa Cecília. Então, olha, meu querido, boa sorte para você. Quero te assistir. Sucesso. Beijo. Programa O Guru, com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Muito bem, voltamos. Terceiro e último bloco aqui do Ponto de Vista. O Rogério Santos está com a gente, secretário de governo aqui na cidade de Santos, na Prefeitura de Santos, Cristiane Lourenço, de A Tribuna, e a Bárbara, alguma participação aí? Com a gente, Bárbara? Sim, tenho uma participação do Uriel Vilas Boas, nosso amigo. Ele faz uma pergunta para o secretário em relação à segurança pública. Secretário, ele faz a pergunta assim: por que prefeitos e parlamentares da região não promovem um encontro com especialistas para elaborar um plano nessa área de segurança pública para trazer mais tranquilidade para a população? Isso aconteceu também, né? Uma boa proposta, Uriel. Acho que a gente tem que buscar realmente soluções. As soluções, como você coloca, elas não são soluções de um município, elas têm que ser soluções de vários municípios, do Estado, do governo federal. É o que a gente falou, a questão do jogo clandestino, que leva ao crime, às drogas. Assunto também bastante complicado, a questão da prostituição infantil, né? O Brasil hoje é um dos países da América Latina que mais sofrem com a questão da prostituição infantil, principalmente em alguns estados do Norte e Nordeste, que até serve como turismo, infelizmente, uma situação degradante, enfim, sem justificativa nenhuma. Mas o crime tem várias vertentes, Uriel, e você conhece, aí você é uma pessoa sempre participante aí, em vários momentos. E o crime tem várias faces e a população às vezes imputa de uma maneira única a questão da polícia. A polícia tem um papel que é importante, mas é um papel único. Mas nós temos que levar em conta a questão da infraestrutura, a questão das nossas leis, que hoje é um acúmulo de processos, enfim. Educação. Todo o sistema, a questão da educação. Realmente a gente precisa, eu acho que a segurança
ele é uma resultante de várias políticas públicas, e sei que você conhece bem esse assunto, mas é importante fazer um fórum amplo, mas que a gente debata todas as políticas, porque eu acho que a segurança é um resultante disso. E isso nada impede que a gente também, e cada questão de segurança depende muito do nível de desenvolvimento econômico e social de cada país, e a gente vê questões de segurança agora na Europa, né, esses atentados. Mais um na Inglaterra. Lamentável, né? Então, a segurança é um problema hoje também mundial, né? As coisas. Nós temos aqui o PCC, o Comando Vermelho. E lá na Europa, nos Estados Unidos, eles estão sofrendo com os atentados terroristas aí, de envolvimento aí, político-religioso. Né? Então, realmente é um debate interessante e eu acho que a gente pode, sim, ajudar a promover um debate nesse sentido com todas as políticas envolvidas. Tivemos na última sexta-feira, quinta-feira, não é? Quinta-feira, um movimento grande lá pelo centro de Santos, dos taxistas, né, Cristiane? E hoje tem um movimento a gente tem, na verdade, na cidade, Uber, né? uma guerra instaurada aí, meio que deflagrada entre taxistas, uberistas, motoristas de aplicativos diversos, porque hoje a gente tem o Cabify, a 99 Táxi está chegando também com um transporte individual de passageiros, nada mais é do que o Uber. E aí, é isso que eu ia te perguntar, Rogério, se a gente não, quando a gente fala em política pública, faz parte do papel da prefeitura, pelo menos é o que eu acredito, definir regras, né? E a Prefeitura de Santos tem sido cobrada pela ausência dessas regras nesse transporte individual de passageiros. Não, tá proibido, né? Na quinta-feira, sim, na quinta-feira houve um movimento dos taxistas, né? Só que esse movimento, eles fizeram uma carreata da Ponta da Praia, foram lá na Prefeitura, parece que entregaram um documento para o prefeito com algumas propostas, inclusive que abrangem os aplicativos também, só que na semana retrasada, e isso tem sido muito frequente, os embates acontecem. Há brigas entre eles, né? Taxistas, uberistas e outros motoristas, eles se batem realmente, né? Se agridem, quebram carros e o passageiro está no meio disso. Lógico que a gente sabe que há uma proibição hoje, só que tem um vácuo aí, tem, na verdade, a necessidade de uma regulamentação por parte da Prefeitura. Hoje, os uberistas revoltados, porque no final de semana, pressionada pelos taxistas, né? a Companhia de Engenharia de Tráfego passou a multar, coisa que ela não estava fazendo. Então, no final, desde sexta-feira, muitas multas foram aplicadas aos motoristas. Aí teve a reação por parte deles, que hoje foram todos para a Câmara Municipal, né, pressionar os vereadores, e eles, agora, por volta da 1h, eles estavam indo para a Prefeitura porque queriam uma audiência com o prefeito. E a gente sabe que a Prefeitura Mas eles estão proibidos na cidade? Como é que eles Então, há uma proibição do funcionamento deles, só que há um vácuo, que é o mesmo que aconteceu em São Paulo. São Paulo foi lá e regulamentou. Faz com que os aplicativos também paguem impostos. Isso e é aí importante. Você torna a concorrência mais leal. Agora, dizer que vai ignorar e que eles estão proibidos, que a população não vai usar, a gente sabe que né, que isso não é a verdade. Agora, por que é tão difícil regulamentar o aplicativo? Olha, tudo assim. Existem várias leis, né? E assim, o táxi é uma coisa, o Uber é outra perante a lei. O táxi é um transporte individual, porém feito por concessão pública, e o Uber ainda não é. Na verdade, o mundo todo também discute a questão desses novos aplicativos, do uso da tecnologia, né? Acho que a tecnologia é tão rápida que a gente não consegue dar resposta a eles, né? Aliás, o próximo passo é o carro sem motorista, né? E eu não sei onde é que tudo isso vai parar. A tecnologia foi feita para facilitar o ser humano e não tem facilitado em nada, né? Ao mesmo tempo que você consegue resolver os problemas mais rápido, mas os problemas também chegam mais rápido a você e as pessoas estão trabalhando muito mais. Sim, mas essa uberização, só um parênteses, essa frase, essa expressão que a gente usa, né, a uberização, ela já existe para tudo. Você tem hoje o aluguel de apartamentos, né, de quartos dentro para turistas ou para quem vai visitar uma cidade. Você tem tudo ali pelo aplicativo, comida. Então, na verdade, qual o papel do poder público nisso? Exato. Não tem a modernização, a tecnologia, a aderência da população, o que vale, o que a população deseja, enfim. E é esse que qualquer poder público ele tem que ter ele representa a população.
A questão desse regramento, ela está no Congresso Nacional. Exatamente. Algumas leis municipais não podem sobrepor a leis federais. Então, a questão da uberização, ele tem vários aspectos que já foram aí discutidos no Brasil. Existe uma guerra aí judicial na questão trabalhista, na questão da responsabilidade, enfim. E isso tudo é muito difícil de se fazer. Hoje, nenhum município chegou a um acordo, a uma regulamentação precisa. São Paulo, essa semana mesmo, que já tinha feito uma regulamentação, vai mudar essa regulamentação porque não está se cumprindo com o seu papel principal. Então, essa semana a Câmara de São Paulo, acho que quarta ou quinta, deve discutir também esse assunto. E Santos tem feito aí discussões, enfim, mas não é uma regulamentação municipal que vai resolver o problema. Porque quando foi feita, e aí entrou um cidadão entrou com um recurso judicial e conseguiu uma liminar. Então, hoje a lei municipal não está valendo, na verdade, e está difícil dos municípios conseguirem um regramento que satisfaçam a todos, né? O taxista, as pessoas que estão trabalhando nessa empresa, que é o Uber ou outras empresas, e o consumidor, a população que tem que ser ouvida em primeiro lugar. Então, é importante que o Congresso chegue a um senso comum para todos os municípios, e lógico, cada município vai trabalhar com um regramento específico, mas fica muito difícil que você entre com uma lei municipal que ela não seja derrubada por uma lei maior, seja estadual ou federal. Você vê como por isso a grande dificuldade. O exemplo da lei que foi proposta pelo vereador Ademir Pestana, ela barrou numa lei federal da livre competitividade. Mas, se você levar, poxa, eu não posso restringir. Mas como São Paulo, por exemplo, faz o rodízio no centro de São Paulo? Ele restringe, sim, a passagem de carros, né, em determinada área urbana para o bem em relação à questão da mobilidade no meio ambiente. Então, às vezes a lei serve para uma coisa, não serve para outra, enfim, há uma grande dificuldade de se estabelecer um critério satisfatório que nenhum município no Brasil até agora chegou num denominador comum. É mais uma prova do universal distanciamento que existe entre o Congresso Nacional, né, e a realidade Sim, que a gente clamor vive popular, na né, cidade, o clamor popular, enfim. Sendo que dessa vez a gente tem que admitir também uma realidade. É um caso meio mais difícil, né? Uma situação mais complicada. Criam-se. Hoje a gente fala aqui do Uber, do Cabify, do 90 Táxi, daqui a pouco vai aparecer o outro, depois o outro, enfim, é uma coisa meio... Não é fácil de você decidir que caminho tomar, nesse caso especificamente. Né? Mas é um distanciamento brutal, né, do que acontece no Congresso, das decisões que precisa ser resolvido e acelerado no Congresso Nacional, do que a gente percebe, sente no dia a dia das pessoas. Só uma constatação, né, Boturão? O poder público, na verdade, ele precisa se modernizar a ponto de acompanhar a evolução da sociedade. A sociedade clama por isso. Não estou dizendo que é certo os taxistas terem uma concorrência tão desleal, mas o fato é que está estabelecido que se tem hoje um novo modelo de transporte. Exato. Da mesma forma que não é todo mundo mais que vai viajar e que vai numa agência de viagem. Vai comprar pelos aplicativos e pelos sites e pela internet. Já está comprovado que funciona. Se eu compro uma passagem pela internet, na verdade, quem está tributando, quem está ganhando? A prefeitura não vai ganhar o ISS em cima da passagem aérea que uma agência estabelecida lá numa rua, num comércio, vai gerar. Então, assim, há uma evasão de recursos hoje por toda essa modernidade, essa tecnologia prevista pelos aplicativos, que eu acho que o poder público está num grande vazio. Ele não está sabendo como tributar tudo isso, porque está se perdendo, está indo para um limbo, né? Toda essa movimentação econômica. Quem tributa? Exato. Né? Não tributa, não paga não nada. Tributa. E aí é um esvaziamento do caixa da prefeitura, que vai sofrer os problemas que a prefeitura de Santos sofre com relação ao endividamento, ao menor recurso. E o importante até, você tocou no assunto do cartão de crédito também, o Congresso, o Senado vetou, aliás, derrubou o veto do presidente Temer de um projeto de lei que prevê que o ISS do cartão de crédito, ele seja para o município do comprador. Isso provavelmente é uma mudança favorável aos municípios que vai acontecer agora esse ano. Então já compensa essa questão da modernização
favoravelmente na questão tributária. A gente pode pegar o gancho e falar de ISS. Santos tem sofrido muito Exato. com ISS e ICMS também, né? Queda na arrecadação. Por exemplo, a tributação do que a gente exporta ou importa de etanol, já não fica, esse dinheiro não fica mais com a gente. E é uma coisa recente, né? A gente não conseguiu compensar essa perda até hoje? Não, reverter, porque é uma política que foi voltada para o produtor, né? Para os locais de produção. Então fica nas cidades onde tem as usinas, é isso? Exato, e a produção agrícola, enfim, normalmente está agregada junto à produção à usina, nesses centros. Mas é uma perda ilastimável para o município, em torno de 20 milhões por ano, mas infelizmente é isso e nós temos que nos adaptar. Agora, realmente, esse desafio da tecnologia ele é grande, né? Principalmente na questão do emprego. Quando a gente deu o exemplo aí hoje da tecnologia, o uso de aplicativos para o transporte público, e aí eu falei, olha, a Uber já está comprando o carro sem motorista. Então, a defesa de que as pessoas que estão desempregadas podem fazer do Uber aí um momento que é importante. Você já pensou? Você está na porta do jornal, você chama o Uber para ir para casa, parece um carro. Isso já é uma realidade. Sem motorista? Você nunca pegou um carro sem motorista? Não, mas já vi operação. Alguns portos no mundo já fazem operações. Não, tudo bem. Portos, tudo bem. A distância de caminhões. Você imaginou o choque? Mas essa é a grande... Chama o Uber lá e tal, daqui a 5 minutos. Aí ele para ali, pipi, e buzina para você. Você acha que isso vai acontecer? Exatamente. O Vale do Silício está disputando para e passo ali, né? De poucos anos. Ô, Rogério, tem um outro lado aí para a gente abordar rapidamente, né? Que tem uma informação positiva, né? Até o prefeito chegou a comentar aqui, Fernando Chagas também falou a respeito disso, o próprio Maurício, né? Que é o secretário, Maurício Franco, secretário de Finanças. E a Folha de São Paulo, nesse final de semana, publicou aí um artigo do prefeito nessa linha aí, né? Os impostos que os terminais portuários vão ter que, finalmente, pagar IPTU aqui para o município. Acho que é a partir do ano que vem, né? Ainda não tem aí a decisão da modulação, né? O Supremo deu seu parecer, mas ficou faltando a modulação. Se vale para trás, se vale a partir desse ano, se vale dali para frente, mas o fato é que a Procuradoria do Município aí há um longo tempo vem fazendo esse trabalho de pleitear esse IPTU e o Supremo entendeu, porque existe uma situação no Pacto Federativo que é justamente essa questão da imunidade, né, entre os três poderes, a imunidade recíproca, ou seja, o governo federal não cobra impostos por equipamentos públicos do município, assim como o município não cobra do estadual e federal, mas no caso dos terminais, o Supremo entendeu e econômica, seja empresa, no caso privada ou pública, e aí no caso específico foi da Petrobras, ela tem uma atividade comercial que gera lucro, então nada mais justo que o município receber IPTU. Isso serviu para Santos e vai servir para todos os municípios. O prefeito é o presidente da Frente Nacional dos Municípios Portuários, foi uma grande conquista, e no momento aí que os municípios precisam arrecadar e arrecadar com mais eficiência. Aliás, o Pacto Federativo de distribuição dos impostos, ele tem que ser discutido também, né? O ente que fica com menos arrecadação num país que arrecada muito é justamente o município onde as pessoas vivem. Então, essa redistribuição inteligente dos impostos, assim como a gestão também mais próxima do porto, do município, isso é fundamental para o avanço aí da nossa sociedade. Cético em relação a essa discussão, porque nós já tivemos governo de todos os tipos, né? Sarney para Collor, para Itamar, Fernando Henrique assumiu, foi um governo mais liberal, aí o presidente Lula, Dilma e tal, e ninguém colocou isso em debate, isso em discussão, o que é a chamada vergonha nacional, né? Porque afinal de contas, os hospitais ficam nos municípios, as escolas ficam no município, você vive no município, dorme no município, acorda no município, os carros andam nos municípios, essa coisa toda, e fica esse bolo, essa pirâmide ao contrário aí. Bom, finalzinho aqui do Ponto de Vista. Rogério, obrigado pela participação, sucesso aí, à frente da nossa secretaria. Grandes desafios, o momento no país é complicado, mas a única solução é trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E vamos ter otimismo e seguir em frente. Rezar um pouquinho também ajuda, né? Sim, tudo ajuda.
Cris, obrigado mais uma vez, hein? Obrigada, Edgar. Obrigada, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. O prazer foi nosso. A Bárbara com a gente diariamente, acompanhando as redes sociais, nossos participantes aí, né? Via TV, via redes sociais. A gente sempre junto de segunda a sexta, 1h30 ao vivo. A reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.